quadro Pauta do Dia está de volta. E aqui a gente aborda os temas mais buscados na internet, de acordo com o Google Trends. Quem nos acompanha aqui já sabe que é aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo específico tem sido pesquisado. E o fim de semana já passou, mas o futebol ainda está em alta nesta segunda-feira. Entre os temas mais buscados no Google hoje está a notícia de que o Cruzeiro rescindiu o contrato com o técnico Luiz Felipe Scolari, antes mesmo do final dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos conferir aqui a tela do Google Trends. Como você acompanha, foram mais de 200 mil pesquisas sobre o tema. O contrato era válido até o final de 2022, mas foi encerrado em comum acordo entre o clube e o técnico Felipão, em meio a problemas com salários atrasados e incertezas quanto à montagem do time para esse ano. E você vai ver também nessa outra tela aqui, olha, que como era de se esperar, o maior interesse veio de Minas Gerais. Mas acho que tem muito cruzeirense espalhado por aí também, porque o tema foi pesquisado no Acre, Distrito Federal, Espírito Santo e Pernambuco. E a partir dessa notícia da saída do Felipão, nós vamos falar sobre como funcionam os contratos e quais são os direitos e deveres dos envolvidos aí no esporte, que movimenta tanto as redes sociais quanto cifras milionárias. Eu converso agora com Maria Pessoa, que é advogada de Direito Desportivo, e também com Gustavo Delbin, mestre em Direito Desportivo. Vamos esperar que eles virem na tela. Bom, nós estamos com algum probleminha aqui. A gente vai ao intervalo e já volta. Fecho os olhos, deixo o pensamento me levar até você. Essa semana no Refrão a gente tem rock rural, tem o som do Pantanal. Eu converso com o filho de violeiro e é ele quem convida você para assistir ao Refrão. Aqui é o Gabriel Sater, quero convidar todos vocês para assistir esse programa tão especial e claro, né? A vida é viver no presente. Eu e o Gabriel te esperamos domingo, 9h30 da noite. Tem som do Pantanal. Vai perder? Até lá. Tchau. Pois a vida é igual à estrada, complicada e sem parada que faça descansar. Muitos pais são bastante criativos na hora de escolher o nome dos filhos, né? Mas e se esse nome é constrangedor? O cartório pode recusar o registro? Tem lei para isso? Tem sim. Os cartórios não são obrigados a registrar nomes vexatórios. E se os pais ainda insistirem, o oficial pode submeter o caso por escrito para a decisão do juiz competente. Confira este e outros programas nas redes sociais da TV Justiça. Olá! Você sabia que a Livraria do Supremo Tribunal Federal oferece gratuitamente o download de suas obras? O acesso é imediato pelo portal stf.jus.br. Basta clicar na aba superior Publicações, em seguida Livraria do Supremo. Lá você vai encontrar publicações editoriais, coletâneas de jurisprudência, súmulas, bibliografias temáticas, boletins de jurisprudência internacional, entre outros. Agora é só fazer o download em PDF. Para ter acesso à versão impressa, é só clicar em Minhas Compras e adicionar ao carrinho as obras que você quer adquirir. O preço cobre apenas os custos de impressão. O envio é para qualquer lugar do Brasil. Basta calcular o frete antes de fechar o pedido. Dúvidas ou sugestões? Ligue para a Central do Cidadão, 61 3217 4465. Fique ligado na TV Justiça para ver outros episódios de STF Cidadão. Estamos de volta e a internet é assim. Como a gente está ao vivo, às vezes acontecem alguns problemas com a conexão. Mas agora sim, eu converso com Maria Pessoa, advogada de Direito Desportivo, e com Gustavo Delbin, que é mestre em Direito Desportivo. Boa noite, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Gustavo, eu começo com o senhor. A saída do Felipão não era muita novidade, já era ensaiada. Mas o que acontece quando um contrato desse porte é rescindido? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à doutora Maria Pessoa, que está aqui com a gente também para tratar do assunto. Na verdade, o ensaiada, não sei se é o termo, né? Era um contrato válido entre duas partes, um clube e um treinador. Pelo que a gente leu na internet, eu não tenho conhecimento exato sobre o contrato em si, mas o que a gente leu na internet é que existia uma vontade das duas partes de rescindirem o contrato.
Tanto é que partiu do Filipão o pedido de desligamento, mas o Cruzeiro aceitou e a multa, até onde me consta, não será cobrada de parte a parte, né? Então, eles fizeram uma rescisão bilateral de uma forma amigável, até onde eu conheço do caso. E é comum essa questão desse acordo aí para poder rescindir um contrato de forma amigável, doutor Gustavo? Depende muito das partes, né? Porque neste caso específico, e a gente trazendo para o futebol, porque o contrato no direito desportivo é igual ao contrato do direito comum. Então, a gente tem que cumprir, né? E se você não cumpre, tem uma multa, alguma penalidade por aquele descumprimento. Neste caso específico, as duas partes estavam em desacordo com relação ao procedimento interno do Cruzeiro, que a gente sabe que alguma situação do Felipão com a gestão do Cruzeiro não andava bem, então, por isso, ele decidiu pedir a rescisão do contrato. O Cruzeiro aceitou essa rescisão e, até onde nós temos a informação, não existe cobrança de multa de parte a parte. Portanto, fizeram de forma amigável. Cada um dos contratos é feito de uma forma. Esses contratos, embora eles tenham um padrão a seguir, cada vez que você faz um contrato, você, eu, a doutora Maria, faz um contrato com alguém, um contrato mesmo que seja de compra de um imóvel, de compra de um automóvel, um contrato de venda, um contrato de prestação de serviço, este contrato é feito pelas partes. As partes vão reger e vão fazer com que esse contrato tenha o seu fim e o seu andamento de acordo com a vontade delas. Então, doutora Maria, vamos falar um pouquinho mais sobre esses contratos aqui. Geralmente, como é que eles funcionam? O que tanto a equipe técnica, quanto jogadores, quanto clubes têm que se atentar aí no contrato? Boa noite, querida. Não estou aparecendo? Está aparecendo a imagem, agora está boa. Na verdade, o contrato com o clube, o contrato do jogador com o clube. Tem como você repetir a pergunta, que eu não entendi bem? Como é que funcionam geralmente esses contratos, doutora Maria? Eles têm um padrão que é seguido geralmente, ou cada um coloca as suas cláusulas específicas, varia de esporte para esporte, por exemplo? Então, querida, é o seguinte, os contratos de futebol, eles são de uma forma mais ou menos específica. Ele tem uma diferença dos contratos de trabalhos normais, regidos pela CLT, por causa das nuances, né? As cláusulas de seguro de vida, seguro de acidente, seguro viagem. Também tem a questão do trabalho noturno, do trabalho no domingo, que não seja hora extra, né? Adicional noturno. Imagina um time do Brasil e vai jogar no Japão. Como que ele vai pedir adicional noturno, sendo que lá o fuso horário é totalmente diferente do Brasil, né? Então, tem essas nuances do contrato de trabalho entre jogador e clube e tem essas cláusulas todas. No caso de rescisão pelo clube, antes do término do contrato, tem as multas. No caso do jogador também, quando ele pretende rescindir o contrato, também tem a multa que ele deve pagar. Então, são contratos, como o doutor Gustavo falou, são contratos regidos entre as partes. E nada impede que no curso desse contrato eles resolvam modificar esse contrato, né, doutor Gustavo? Pois é, o que acontece se eles precisarem modificar o contrato, doutor Gustavo? Isso é possível facilmente? É possível, sim. Eu trabalho atualmente na Federação Paulista de Futebol e sou responsável pelo registro dos contratos. Então, trazendo já para o futebol, não falando dos outros esportes, mas trazendo especificamente para o futebol, esses contratos podem ser alterados, eles têm um padrão a seguir, né? O padrão que é dado pela CBF, que é dado pela FIFA. Então, todos eles estão inseridos dentro de um sistema, que é o TMS, para que isso funcione igualmente no mundo todo. Então, o contrato brasileiro ele tem que ser igual ao contrato do Azerbaijão, igual ao contrato na Suíça. Os contratos de atletas de futebol, eles seguem um padrão. As alterações que podem ocorrer nesses contratos, geralmente são pelas datas de término e de início e também com relação a valores pagos a esses atletas, que podem ser como salários, podem ser como direito de imagem, pode ser por um cumprimento de cláusula ou uma classificação do time, enfim. Então, existem situações, sim, para se mudar, mas sempre as mudanças têm que ser, primeiro, feitas bilateralmente, ou seja, com o clube e o atleta concordando com aquelas alterações e, em segundo lugar, que esses contratos sejam registrados junto às entidades de administração do desporto.
Então, estou falando aqui para você da Federação Paulista de Futebol, de qualquer outra federação. Esse contrato é registrado na federação onde aquele clube está, no estado daquele clube, né? Então, Corinthians registra aqui em São Paulo, Palmeiras registra aqui em São Paulo, Flamengo no Rio e assim sucessivamente. Então, este contrato tem que ser obrigatoriamente registrado. É uma condição para que ele tenha validade este registro. Então, além do contrato da carteira de trabalho assinado pelo clube e pelo atleta, necessariamente este contrato também tem que ser registrado junto às federações locais. Pois é, doutora Maria, doutor Gustavo falou uma coisa interessante aqui, registro na carteira de trabalho. Isso é essencial, acontece em todas as vezes? Todos os contratos, como o doutor Gustavo falou, que são registrados na federação, também tem um contrato de trabalho registrado na carteira do jogador de futebol. E vamos falar então de um assunto que interessa muito também aos atletas, que é a questão do salário. E a gente vê que muitas vezes tem clube aí que está atrasando o pagamento desses salários. Quais são os direitos dos atletas quando isso acontece? Na verdade, o atraso de 3 meses de salário, pela Lei Pelé, dá direito à rescisão do contrato. A rescisão indireta é como se o jogador estivesse aplicando uma multa, uma dispensa, aplicando contra o clube. Na verdade, ele pode rescindir. Só que com esse período de pandemia, nós estamos vendo os clubes, todos os jogos com portão fechado, e essas dificuldades financeiras que todos os clubes estão passando. Muitos jogadores estão preferindo negociar esses salários atrasados, recebendo parcelas, do que rescindir o contrato, por conta da pandemia e da dificuldade que o Brasil todo está enfrentando. Mas ele tem esse direito, atrasando 3 meses de salário, tem direito de entrar na Justiça do Trabalho com pedido de rescisão indireta e ter o seu contrato de trabalho rescindido e o clube ser condenado a pagar todas as multas, todas as cláusulas do contrato. E os salários atrasados, não é mesmo? Agora, doutor Gustavo... E atrasos. Exato. Agora, doutor Gustavo, falando de um modo geral, muitos atletas, eles são descobertos ainda muito novos. Como é que funciona isso? A partir de que idade que a pessoa pode ser contratada ali, o jovem pode ser contratado? Excelente pergunta. Na realidade, então, nós temos aqui sim que fazer uma diferenciação. Como profissional, a partir dos 16 anos. Como todo trabalhador, a partir dos 16 anos, ele pode ter um contrato de trabalho firmado com o clube. Antes disso, o que existe é uma formação esportiva. Então, o atleta, a partir dos 12 anos até os 16, ele pode ter um contrato que a gente chama de não profissional. A lei não chama mais de amador. Ele chama um contrato de não profissional para formação esportiva. Então, a partir do momento que o clube registre esse atleta, é aquilo que antigamente se conhecia como federado. O atleta é federado, né? Então, ele tem um vínculo esportivo com um clube desde a sua idade tenra, desde os 12 anos de idade, por exemplo. Ele, então, passa a ter um vínculo apenas esportivo com o clube, e este vínculo esportivo vai dar direito a ele a um treinamento, à escola, à assistência médica, aos seguros, dá direito ao clube de poder negociar aquele contrato daquele atleta, evidente, se ele tiver uma transferência a ser feita, ou a profissionalizar aquele atleta assim que ele chegar aos 16 anos de idade. O senhor falou aí de transferência, isso é outra coisa que gera também muita curiosidade, que a gente sabe que quando um atleta começa a se destacar, ele chama a atenção aí de clubes maiores, clubes mais competitivos. Como é que é feita essa questão da venda de um passe, da transferência, doutor Gustavo? Vamos lá. Na verdade, desde 98, né, com o advento da Lei Pelé, 9.615, não existe mais o passe, mas existe o direito da negociação do contrato do atleta. Então, a gente não fala mais venda de passe, a gente não fala mais venda, porque a gente está falando de ser humano, evidente. Então, a gente conversa falando sobre negociação de contratos de trabalho. Então, a partir do momento que esse menino se destaca, esse atleta menor de 16 anos, ou um atleta menor de 18 anos, enfim, a idade que for, e queira ser transferido de um clube a outro, ele vai buscar, lá dentro do próprio contrato firmado com o clube, a possibilidade de se fazer uma rescisão daquele contrato. E é esta rescisão que gera um valor. Então, é uma multa rescisória que é o valor pago numa negociação de um atleta de um clube A para um clube B. Isso
é importante a gente lembrar também que é importante ter a concordância das partes, facilita muito. Então, das 3 partes nesse caso, né? Do atleta, do clube A e do clube B. Se esses 3 conseguem fazer esta negociação facilmente, isto é, feito no papel e registrado nas federações, junto aos departamentos de registro de transferência. Então, assim, valores sempre são os valores das multas. Daí você pode me perguntar, tá bom, mas ele não quer mais jogar naquele clube, mas o clube quer que ele fique lá. Ele tem, sim, direito de rescindir este contrato, mas existe o valor desta multa que vai ser negociado e o clube vai receber do clube para onde o atleta vai. Não sei se fui claro, se não fui, estou, óbvio, à disposição para poder explicar melhor. Não, foi perfeitamente claro. Doutora Maria, e muitas vezes essa transferência é temporária. Nesse caso, também os 3 têm que concordar, o atleta tem que aceitar para poder ser transferido? Sim, sim, como o doutor Gustavo falou, o mais importante é os 3 estarem de comum acordo. E, normalmente, o contrato de empréstimo e de transferências, se o clube que está recebendo o atleta, ele não honrar com o pagamento de todos os seus direitos trabalhistas, seus salários, todos o que estiver no contrato, estipulado nesse contrato, o clube que cedeu esse jogador, no caso da transferência, ele pode reaver o seu jogador de volta. E para o jogador, muitas vezes, ele é importante ele ser até emprestado, como o doutor Gustavo falou, porque muitas vezes o clube ele está sem pagar o salário do jogador, atrasado, ou o jogador não está nem disputando os campeonatos, está ficando mais no banco de reserva, e esse clube, muitas vezes ele vai para outro clube emprestado, e lá ele se destaca, ele fica tendo a imagem dele muito mais reconhecida, e isso favorece muito ao atleta, ao jogador, porque ele está na vitrine, ele tem condições de fazer outros contratos melhores com o clube, fazer contratos de patrocínio muitos melhores do que naquele clube anterior que ele estava, que estava recebendo seus salários atrasados, que ele não estava nem participando do jogo, dos campeonatos, estava mais ficando no banco de reserva. Então, nesse sentido, é importante para o jogador e para os clubes também, porque o clube que está cedendo, muitas vezes, essa transferência, ele está precisando de ganhar esse dinheiro, como o doutor Gustavo falou, até dessa multa, e facilita dele pagar até o salário dos outros jogadores que estão com salários atrasados. Tudo é negociado, né? Agora, doutor Gustavo, o que acontece se um atleta se lesiona durante uma partida ou durante o treinamento? Bom, como todo trabalhador, ele vai ter direito ele tem direito a que o clube ajude nesta recuperação. Lembrando que, se a gente for pensar bem, para o clube é importante que esse atleta se recupere rapidamente. Então, geralmente, os clubes, principalmente os clubes maiores, já têm os seus próprios departamentos médicos para cuidar desse atleta, para fazer com que esta recuperação seja mais rápida e mais ágil. Não havendo isso, até o direito ao afastamento pelo INSS, o atleta tem, porque ele é registrado com contrato de trabalho na CLT. Então, ele é trabalhador normal como é qualquer outro. Então, esta questão é muito bem explorada e os clubes, geralmente, hoje, pelo menos aqui, da nossa realidade aqui em São Paulo, são 98 clubes filiados à Federação Paulista de Futebol. Não posso te dizer que os 98 são clubes gigantescos, muito pelo contrário, a gente tem grandes clubes, mas você tem uma grande maioria que não tem todas as condições. Mas ainda assim, a situação médica tem sido muito bem desenvolvida dentro desses clubes. Para que o clube, por exemplo, participe de qualquer competição dentro da Federação Paulista de Futebol, ele tem que ter um médico responsável dentro do seu plantel e que assine essas fichas médicas dos atletas que ali estão. Então, este acompanhamento médico é um direito do atleta e, mais do que esse direito do atleta, também interessa ao empregador, ao clube, que esse atleta se recupere logo para poder retornar às suas atividades. Bom, e ontem, infelizmente, a gente teve um acidente trágico que vitimou 4 jogadores do Palmas e o presidente do clube. E aí fica aqui a nossa solidariedade à família das vítimas. E eu queria ver com o senhor, doutor Gustavo, qual é a responsabilidade do clube quando acontece um acidente como esse no trajeto que os jogadores e o presidente estavam fazendo para um outro jogo. Eles são responsáveis, têm que indenizar as famílias? Nós podemos, acredito que venha à mente de todas as pessoas que nos ouvem, a situação da Chapecoense, que foi um time inteiro, né, que sofreu um acidente.
Neste caso específico, nós tivemos o acidentado, o presidente do clube, 4 atletas e o piloto do avião. Sim, o clube geralmente tem este seguro de vida e de acidentes, e este seguro é acionado para esse tipo de questão. Então, a responsabilidade do clube existe, a gente pode até equiparar um acidente de trabalho, um acidente de percurso, e esse seguro com certeza será acionado. Lembrando que lá, naquele caso da Chapecoense, as confusões ou as brigas ou os desentendimentos pontuais que houveram naquele caso foram muito mais por questões de quem eram os herdeiros. Então, existia uma briga ou uma discussão jurídica entre um pai e uma mãe com uma namorada, então, uma noiva. Então, existiam esses pontos a se discutir, mas as questões referentes ao seguro que a Chapecoense pagou e que o prêmio foi dado às famílias, isso ocorreu tudo bem. Existe também uma outra discussão, aí sim, da Chapecoense, com a empresa, com a companhia aérea como responsável também, mas isso não interfere na relação entre a Chapecoense e seus atletas. E agora, entre a relação do Palmas com a família dos atletas também, que fatalmente vieram a óbito. Doutora Maria, a gente falou aqui dos direitos, vamos falar então um pouquinho dos deveres dos atletas. O que acontece se o atleta não cumpre o horário do treino, não chega ali na hora ou simplesmente não comparece? Flávia, complementando a exposição do Dr. Gustavo Brilhante, mesmo tendo o seguro, como ele está falando, seguro de vida e o seguro de acidente, não impede que as famílias promovam ações judiciais de indenizações por acidente, por danos morais, cessação de lucros, na justiça para receber todos os direitos decorrentes daquela perda daquele parente. Então, só para complementar. E com relação a essa questão dos jogadores, eles estarem com essa indisciplina de chegar atrasado nos treinos, faltar nos treinos e ficar nas baladas, muitas vezes chegam no clube sem disposição para treinar, essa questão aí, o clube normalmente ele está aplicando a advertência, multa, e se persistir, pode até ele ser afastado por um tempo do futebol e até ser rescindido o contrato. Então, tem que ter o dever do clube, mas tem que ter também os deveres dos atletas. Hoje em dia, por exemplo, com essa questão da morte do Maradona, essa questão do doping, o ADA, ela está até sendo mais flexível com essa questão do consumo de droga, né? Estão até chamando de droga social e dizendo que esses jogadores, esses atletas, o clube tem mais que fazer um tratamento médico, porque já é considerado doença, e não aplicar mais as punições de 2 anos de suspensão, como, por exemplo, o Maradona pegou 18 meses de suspensão uma vez por causa de consumo de cocaína. Hoje, a UADA, ela está mais flexível com relação a essas questões. Então, esses jovens, esses atletas, eles têm que ter essa disciplina, porque o corpo dele é a sua ferramenta de trabalho. Então, ele tem que saber que se ele não cuidar do seu corpo físico, vai refletir no seu jogo, no seu desempenho e prejudicar principalmente o clube. Bom, nós estamos chegando ao final do programa aqui, mas antes eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, doutor Gustavo. Como é que está sendo garantida aí a segurança dos atletas durante essa pandemia? Excelente pergunta também, e absurdamente atual, né? Porque é um problema que nós já temos há quase um ano. Aqui, posso contar da experiência paulista aqui para vocês. Nós temos um protocolo tanto para o retorno dos treinamentos quanto para o retorno das competições. Então, além deste médico que eu já citei, que cada um dos clubes fica sendo responsável por aqueles atletas, responsável pelo plantel todo, pela comissão técnica, enfim, pelas pessoas do clube, esses atletas, a cada semana, são testados e, ao serem testados, continuam treinando, continuam no clube, continuam tendo acesso às áreas esportivas, apenas aqueles que tiverem com exames negativos. Os exames positivos são isolados, por vezes até afastados para que vão até as suas casas e fiquem lá por 10 a 14 dias. Existe uma
a testagem rapidamente novamente, então, para que se tenha a negativação, digamos assim, se é que esse termo existe, mas só para ser mais claro, a partir do momento que ele volta a ter o exame negativo, ele volta a fazer parte do plantel. Então, algumas das questões, estamos sem público nos estádios, a ida, até mesmo o staff de uma partida de futebol está super limitada. Então, a gente tem um número mágico aí que se encontrou de mais ou menos 200 pessoas por partida de futebol. Esse número era muitíssimo maior quando você efetivamente tinha a torcida presente ao estádio. Então, você afasta as pessoas, esse isolamento continua acontecendo, mas você não deixa de ter as pessoas cumprindo com seus contratos de trabalho. Volto a dizer e sempre digo isso, o atleta de futebol é um trabalhador e ele também precisa efetuar e fazer ou realizar o seu trabalho. Então, ali, estando em competição, ele está treinando e está jogando, e aquilo é o que garante o seu ganha-pão, é o que garante a subsistência até da família, por vezes. Bom, a gente teria mais a conversar, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor Gustavo, doutora Maria Pessoa, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu que agradeço. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no YouTube. Nosso canal é TV Justiça Oficial. Uma boa semana a todos. Tchau.